cara, eu quero ir pro pior lugar. Peguei o Airbnb o mais barato que tinha. Cheguei lá, eu peguei 3 conexões no metrô pra chegar até lá. E eu tive que andar 1 km a pé pra chegar. O dono do hostel que eu fiquei era um angolano, aliás. Aí, fui pro meu quarto, tinha umas 12 camas. Era 6 de um lado, 6 do outro. E tinha uma cortininha lá pra você se tapar. A minha cama era a última ainda. Um boi no Brasil, que o brasileiro ele pode não falar inglês, mas ele tenta se comunicar. Tenta. E o brasileiro, uma coisa que eu já ouvi do pessoal que tá fora também, que eles falam assim, ó, o gringo chega aqui com um português horrível, mas o brasileiro não zoa ele e nem perde a paciência. Muito pelo contrário. O brasileiro é acolhedor em tentar fazer o gringo, e até às vezes ensinar o gringo, mas parece que lá não acontece tanto isso. Lá você tem que ter, eu já ouvi isso, já que lá você tem que ter uma espécie de muita simpatia de dobrar o nativo, mano. Olha, o nativo meio que te ajudar. por experiência pessoal, posso dizer que, primeiro, depende muito de quem você é. Porque eu sou um cara, às vezes a Luísa fala, meu, como que você conseguiu Cara isso? de pau? Meu, minha vocês mina não fala são- que eu sou cara de Eu pau. fui nessa rodada de negócio que eu fui, o cara fez uma sessão de fotos que ele cobra R$2.500, ele fez de graça pra mim. Porque ele gostou do meu estilo, gostou de mim e me achou simpático. E eu já ganhei várias coisas porque as pessoas foram com a minha cara. Eu falei, Luísa, eu tenho um brilho. Você não entende isso? Eu tenho um brilho, eu tenho uma coisa especial em mim, depois eu te ensino. Eu vou ver se dá pra transferir ainda pra eu te ensinar. Então, quando eu cheguei lá na Inglaterra, primeiro que eu escolhi Liverpool, que é o norte da Inglaterra, o pessoal já é mais simpático. Mas, cara, eu tive problema com ninguém. Tava lá conversando com um cara que trabalhava no Museu dos Beatles, que eu sou fã dos Beatles. Eu falei, lá no Brasil a gente tem o costume de manter contato visual, né, de tocar as pessoas, abraçar. Ele falou, eu acho que não é difícil. Pô, o cara me abraçou, tiramos uma foto junto. Fui comprar pão, fiquei conversando 40 minutos com um senhor que era fotógrafo, que morava lá na Inglaterra, tirei foto com ele também. Aí eu fui pro sul. O pessoal fala, não, o pessoal do sul da Inglaterra é um pouquinho mais embaçado. Cheguei lá e eu falei assim, eu quero ficar no lugar mais pobre da Inglaterra. Porque tem muita gente que vai pra um país, vê o melhor, tipo, o cara vem aqui pro Brasil, vai pro litoral norte, vai pro interiorzinho bonito, vai pro ponto turístico e fala, Brasil é maravilhoso. Falei, cara, eu quero ir pro pior lugar. Peguei o Airbnb o mais barato que tinha. Cheguei lá, eu peguei 3 conexões no metrô pra chegar até lá. E eu tive que andar 1 km a pé pra chegar. O dono do hostel que eu fiquei era um angolano, aliás. Aí, fui pro meu quarto, tinha umas 12 camas. Era 6 de um lado, 6 do outro. E tinha uma cortininha lá pra você se tapar. A minha cama era a última ainda. E aí, eu falei, pô, vou dar uma volta aqui. O que você vê? Você não vê casa mal rebocada. Você não vê buraco na rua. Mas você olha e você não vê uma beleza urbana. É isso. Às vezes, tipo, o lugar pobre lá é o bairro onde eu moro. É um bairro tranquilo, sossegado, O mas não lugar tem pobre nada... lá é o não tem classe chique. média Brasil. É o classe média, o classe média baixa. Brasil. Classe média baixa Brasil. Exatamente. Eu olhei e falei, cara, tranquilo, sossegado. E aí, essa parte, de novo, vão pegar de você abordar as pessoas. Chegou no metrô bem maior do que o do Brasil, perdidão. Um senhor me ajudou, ele falou, falei, pô, eu quero chegar em tal lugar. Ele, eu vou perto de lá pro meu trabalho, vem comigo, que eu vou parte do caminho com você, depois você vai sozinho. É claro que aí eu desenrolei no inglês também, né? Porque as pessoas não vão ter paciência de ficar esperando você pegar celular pra usar tradutor. Isso daí... Mas o cara normalmente tem não acontece. paciência se ele não entender direito o seu inglês, ou você já chegou com o inglês que ele entendia? Cara, eu já era professor. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Porque, por exemplo, o cara chega aqui e às vezes ele já tá... O Jacan, pra mim, é o melhor exemplo disso. O camarada tá aqui há 1000 anos, irmão. E ele ainda fala aquele português safado que ele fala. Ele podia melhorar. Entendeu? Mas a gente não liga. É. O Glenn Gringles, ele casou com um brasileiro, tem 2 filhos brasileiros, e você vê que o português dele é muito arrastado, mas a gente não liga. A gente entendeu, mas o que eu ouço é tipo assim, se eu não cheguei lá, que nem você, que chegou professor, chegou fluente, o cara já fica meio... O cara não tem a mesma paciência que a gente. Entendeu? Isso é verdade. Não existe uma... União não é a palavra certa, uma empatia. Não, Não realmente existe eu uma posso empatia. dizer que eu já tenho um inglês muito bom e me ajuda. Então, Só que aí é o seguinte... porque aí você ganha no seu jeito. O seu jeito faz com que as pessoas... Caraca, mano, você é simpático. É se usar as palavras certas, mas Sim. lá no aeroporto eu não falava francês ainda. E eu percebi que tinha muita gente, não só da França, mas de vários países da África que falavam francês. Falei, poxa, legal, eu vou aprender francês. E ali é um lugar caótico. Então, é como eu falei pra você, a gente chorando, é um alemão gritando ali com a minha colega, eu tenho que ir lá gritar com o cara, porque... Vou falar uma coisa,
não tinha supervisor lá. Todas as áreas tinham supervisor. Toda hora eu trocava de supervisor e às vezes a gente tava sozinho. Uhum. Então, eu era um manda-chuva, só que eu nunca deixei isso subir pra minha cabeça. Eu nunca destratei alguém porque eu tinha o poder e aquela pessoa não podia reclamar porque ela não falava português. Mas eu também não deixava ninguém destratar os meus. Mas é o seguinte, falei, poxa, eu quero prestar um atendimento melhor. O que eu fiz? Fui lá, tradutor mesmo, e comecei a aprender algumas coisas em francês. E aí, uns 2 dias depois, eu já tava praticando, colocando em prática aquilo. Então fala, a pessoa tem que também ser estratégica. Porque todo mundo gosta de ser bem tratado. Se você já aborda a pessoa, sabe, I don't speak English. Não. Excuse me, my English is not so good, but I need your help. Could you help me, please? Pô, legal. Então você já chegou ali até com algumas palavras, beg your pardon. Então, ó, com licença, por gentileza. Em francês você se comunicava com mímica também? Lá no Ipiranga eu faço muito isso com os coreanos. Que às vezes os coreanos, eu tô treinando lá no Ipiranga, os coreanos colam pra tirar foto comigo. Porque por algum motivo eu sou um negão celebridade lá. Tá ligado? Que eu tô treinando lá com os pesos e tudo, aí os coreanos acham da hora, cola e tira muita foto. E às vezes a gente vai trocar ideia, é um inglês misturado com mímica. Normalmente eu falava inglês com os clientes não, falavam isso que francês. Eu quero dizer. Tipo então, assim, é um francês, o seu francês era um francês misturado com mímica? Às vezes, no começo sim, porque tinha coisa que eu já não conseguia falar. Ou eu pedia pra pessoa falar inglês comigo, mas eu primeiro pedia desculpa, porque eu ainda estava aprendendo francês e meu francês não era tão bom, e depois eu pedia pra pessoa, você poderia falar inglês comigo? Porque muitos colegas meus falavam, o francês não quer falar inglês comigo. Falei, cara, nunca tive esse problema. E parece que eu tô mentindo, parece que eu tô querendo me achar. Mas eu não tive esse problema, não tive. Por quê? Mas eu abordava as pessoas da maneira certa. Porque muitos colegas meus, pô, eu trabalhei 7 anos no aeroporto. Nesses 7 anos teve gente que continuou lá trabalhando comigo e não aprendeu o básico de nada. Beleza, foi a escolha da pessoa. Eu decidi pelo menos aprender o básico pra facilitar o meu trabalho. Não é só que eu tô facilitando do cara, eu tô facilitando o meu. Exato. E às vezes as pessoas não enxergam isso. Porque é um cara que vai ficar gritando na tua orelha. Entendeu? Porque tem gente que pensa assim, o cara não fala a minha língua pra ele entender, eu vou gritar. Isso não é uma coisa só de Brasil, isso é uma coisa, acho que mundial, né? O cara não tá entendendo o que eu tô falando, então eu vou gritar pra ver se ele entende. Como se tivesse... Quando ele gritasse, a língua ficasse mais fluida. Não é. Exatamente. Entendeu? Você aprendendo, você facilita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um francês, o brancão francês, ele vinha trocar ideia com você, era bonito ver ele falar? Porque quando eu vejo os negão, mano, no metrô, os negão angolano, falando em francês, puta, eu acho muito louco, mano. Cara, eu acho mais da hora do que quando eles falam em inglês, velho. Eu olho assim os negão falando, mano, as negas falando, eu falo, cara, que idioma bonito. Pode estar falando um monte de besteira também na hora ali, mas, tipo, é bonito você ver o jeito com que eles falam, sabe? Cara, é bonito. É bonito, velho. Realmente, eu acho... Mas o francês deles é tipo o francês da França ou é que nem o espanhol, que parece que num país um espanhol é um espanhol, no outro país é um espanhol meio diferente. Vamos lá. O francês da França, e pelo que eu tive de interação com africanos falando inglês, falando francês, não é muito distinto. Então o sotaque é muito parecido. É que o francês você tem um R cultural, que é o je parle. Então tem esse... O africano não tem. Não parle, tem. je parle, não je parle. Essa é a diferença. Agora, se você pegar o francês do Canadá, teve uma vez que um francês falou pra mim que ele pediu pra falar em inglês com uma pessoa que falava francês no Canadá porque não estava entendendo o cara. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.